Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Josi. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Então, pessoal, a gente está fazendo mais uma edição hoje do nosso encontro, que é o nosso BMC Business Talk. E o nosso objetivo é o quê, né? A gente trazer pessoas do mundo corporativo para nos apresentar cases práticos, né? Como vêm as organizações e os profissionais enfrentando esses mundos antes do coronavírus, né? Que já era um mundo desafiador, e com o coronavírus nos trouxe mais desafios ainda. Então, a gente vai ficar por 45 minutos conversando com Fábio Leonardo Mossi, que já é um amigo nosso de muitos anos. Ele atua no Moinhos Galópolis, uma organização de Caxias do Sul. E, Fábio, fizemos um projeto grande juntos. Eu gostaria que tu te apresentasse, né, para nós todos que estamos aqui, inclusive ficamos alguns meses sem conversar, e eu gostaria de dizer na tua apresentação que o fato de tu teres sido convidado para ser o nosso segundo bate-papo é pelo fato inspirador de tu teres colocado naquele dia, foi 23 de março, né? Aquele teu Exato, exato. post, aquele teu post no LinkedIn dizendo: estamos indo trabalhar, né? É necessário, estamos comprometidos, somos de uma indústria de alimentos. E naquele momento nós estávamos todos apreensivos, porque o país estava entrando em quarentena, vários governos, a própria prefeitura de Caxias do Sul, de Porto Alegre, onde eu estou, né? Vinham os decretos e nós tínhamos a incerteza. E naquele momento eu acho que tu foi uma pessoa extremamente motivadora quando tu disseste: estamos vindo, colocou uma foto de Galópolis e foi lindo. Eu acho que aquilo nos trouxe a realidade, enquanto alguns, aqueles que poderiam ficar em casa, que era o meu caso, que era o caso dos colegas da BMC Consultoria, de muitos clientes que nós atendemos, tinha uma grande equipe, muitas pessoas que nós conhecíamos ou não conhecíamos pessoalmente, que estavam no front, para que uma parte da população pudesse ficar segurando a curva, né? Então, a inspiração, Fábio, realmente tu foste uma pessoa que inspirou a muitos com aquele teu pequeno post. Então, se apresenta para a gente começar esse nosso bate-papo, Fábio. Obrigada. Olá, bom dia, pessoal. Então, para quem não me conhece, me chamo Fábio Leonardo Mossi, eu tenho 32 anos, sou casado, eu sou formado em bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de Caxias do Sul, tenho um MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É, Então, minha trajetória começou justamente no ramo de contabilidade. Já venho de uma família contadora. Ia seguir os passos, trabalhava em escritório de contabilidade e surgiu a oportunidade para trabalhar no Moinho Galópolis na área fiscal, tributária. Isso há 9 anos atrás. Decorrido um ano que eu entrei na empresa, fui convidado pela empresa para participar do time de compras, time de suprimentos do Moinho Galópolis. Aceitei o desafio. Foi um momento onde a BMC Consultoria entrou.
onde eu tive o primeiro contato com eles. A BMC Consultoria com o Moinho Galópolis é uma parceria de longa data em vários segmentos, principalmente na parte de gestão corporativa, governança e, enfim, sempre nos auxiliando em várias metodologias de processos e trabalhos. Então, eles, na época, conversaram comigo, me falaram o quão é estratégico trabalhar em suprimentos dentro de uma organização grande como o Moinho Galópolis. Então, aceitei o desafio, comecei com compras básicas, aprendendo um pouco todo o processo, fui crescendo dentro da empresa, dentro da organização, passei a comprar toda as linhas e as carteiras que a nossa diretoria comprava, era específica deles. Moinho Galópolis, uma empresa com 2 clãs familiares, né? Então, fui assumindo essa parte e então hoje já sou coordenador de suprimentos de todas as unidades do Moinho Galópolis e faço também a compra da matéria-prima, o trigo, o commodity, a joia da coroa, como a gente brinca. Então, um pouquinho é um resumo aí desses 9 anos dentro do Moinho Galópolis, onde tem a matriz em Caxias do Sul. Existe mais uma unidade produtora filial em Porto Alegre e hoje trabalhamos com 2 centros de distribuição, um na cidade de Rio Grande e um na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Ok, Fábio. Fábio, o mercado de atuação do Moinhos Galópolis, ele tem mais região sul? Só para a gente ir contextualizando quem está nos acompanhando. Certo, E fale para certo. nós, antes da gente entrar propriamente no compras na prática, fala para nós, assim, farinha de trigo, quem são os fornecedores, quem são os clientes, só para a gente contextualizar um pouco. Sabemos que não é só farinha, temos aí atrás de ti algumas embalagens, né, de misturas prontas, que às vezes a gente fala os bolos, né? Fala um pouco para nós Perfeito. dos produtos. Perfeito. Então, nós produzimos farinha de trigo, diversas especialidades, misturas para pães com farinhas especiais, com grãos. Desde o ano de 2018, a gente consegue moer 100% uma farinha integral, buscando uma colocação no mercado para quem procura esse nicho de uma alimentação um pouco diferenciada. Então, somos poucos que têm o selo de 100% de pureza do grão da farinha. Então, misturas para pães, bolos e nosso mercado de atuação, então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás. Então, uma boa atuação até Até o Centro-Oeste. Tá, E com algumas vendas também para a Zona Franca de Manaus via portuário. Beleza, contextualizado, Fábio, obrigada. Isso. Fábio, então, assim, como o nosso tema é compras na prática, antes, durante e pós-coronavírus, né, o Covid-19, fala para nós, já que eu disse da questão da inspiração, né, daquele 23 de março, como o Moinhos Galópolis, né, que a gente chama, né, denomina essa nova marca de Roseflor Alimentos, que são os produtos que vemos, né, no mercado, né, vocês sendo certificados, né, tendo essa certificação no ramo de alimentação, certamente vocês já tinham todo um treinamento com a equipe, com o uso de EPIs, com todo esse novo layout que vocês desenvolveram aí à beira da BR-116 em Galópolis, né? Como é que foi isso, a questão de colocar os EPIs, o treinamento para a equipe, o chegar na empresa neste dia? E como que tu fizeste para abastecer a empresa no momento em que tu viste que muitas pessoas estavam ouvindo na mídia
que a cidade, que as regiões estavam se fechando e elas estavam precisando ir trabalhar. Que ações que vocês adotaram nesse durante coronavírus, né? Durante decretos? Eu acho que um pouquinho antes do durante, na verdade, a preocupação começou logo no início do ano, em janeiro, com as notícias vindo da China, que até então pareciam tão distantes para nós, mas eu já conseguia verificar que isso poderia ter um impacto muito grande na cadeia de abastecimento do Moinho Galópolis. Hoje a gente compra insumos onde a matéria-prima é oriunda da China. Então, eu já imaginei que pudesse haver, não um desabastecimento total, mas alguma retração, algum atraso, alguma demora. Passado o decorrer ali janeiro, fevereiro, quando começou a Europa a ser o epicentro da pandemia, então sim, aí foi verificado que era questão de tempo para chegar a bater na nossa porta. Uma coisa tão pequena que eu brinco, o chinês deu o espirro lá e refletiu aqui no Moinho Galópolis. Efeito borboleta, né? Efeito borboleta, perfeito. Efeito borboleta, na prática. Perfeito. Então, já de antemão, eu reuni toda a equipe ali de suprimentos, que depois até entra um pouquinho mais a parte da gestão da equipe. Conversamos e tomamos algumas ações. Prevê o abastecimento principalmente da parte de álcool em gel, sabonetes, toda a parte de higienização. Além daquilo que a gente já tem na nossa normalidade, né? O Moinho Galópolis, há 3 anos atrás, foi certificado pela FSC 22000, onde o principal critério são as boas práticas de fabricação. Então, a gente adota um rigoroso critério de higienização de tanto dos nossos colaboradores como de equipamentos, máquinas. Então, isso já está no perfil da nossa empresa fazer isso. Porém, quando a gente trata como uma pandemia, então a gente tem que ser um pouquinho... muito mais rigoroso. Eu brinco, a gente quadruplicou a nossa questão de segurança dentro da empresa. Então, qual foram os primeiros passos? Se abastecer, fomos aos nossos fornecedores, fizemos aquisições para ter já no nosso estoque, para que quando surgisse, digamos, os decretos, quando batesse na nossa porta, a gente já tivesse previamente preparado. Já na sexta-feira, no dia 20, o decreto saiu no final do dia, eu já tinha o conhecimento do decreto na manhã daquela sexta-feira. Então... Antecipou-se, né, Fábio? Vocês vinham acompanhando, então, desde janeiro, toda essa movimentação, todo mundo alerta, então, já no dia 20, vocês já estavam conhecedores do que viria. Isso. Falando aqui regionalmente na cidade de Caxias do Sul, que quando entrou o decreto a partir da segunda-feira, dia 23, né? O que ocorreu foi que a gente já, internamente, o que a gente fez? Administrativo comercial, home office, quem pudesse trabalhar, a gente chegou a disponibilizar até o desktop mesmo para as pessoas levarem para casa, em função que acabou os notebooks da empresa, porque efetivamente, como todo corporativo fica fixo aqui, financeiro, contabilidade, não é o pessoal que necessita de um notebook para trabalhar, pode ser um desktop. Então, na falta dos notebooks, vai o desktop inteiro, pode levar para casa. A diretoria entendeu muito essa questão, eles incentivaram a fazer quem pudesse trabalhar de casa. Essa movimentação, né? Essa movimentação. Exato. Os nossos próprios diretores, que já são pessoas, digamos, que já estão num grupo de risco com uma idade avançada, acima de 60 anos, como é o decreto, né? Eles mesmos já se organizaram, já ficaram em casa. Na área produtiva, pessoas do grupo de risco também foram liberadas para ficar em casa. Outras pessoas que a gente conseguiu, e isso a gente tem que agradecer muito aos nossos colaboradores, a gente deu férias para eles. E eles entenderam muito bem. É um momento que
a empresa tem que ajudar o colaborador e o colaborador tem que ajudar a empresa. Então, as pessoas que a gente deu férias, eles entenderam, sim, vai matar uma férias de meio de ano, de final de ano, que estava programado, uma viagem, mas enfim, eu acho que o cuidado com a nossa saúde e o cuidado com a saúde do nosso colaborador, dos nossos familiares, está acima de qualquer período de férias ou qualquer que seja. Ou qualquer outra Disponibilizamos situação, né? isso. Uhum. Disponibilizamos mais pontos de álcool gel na fábrica, então acabou que brinquei que a cada 5 metros tem um ponto de álcool gel para fazer a higienização. Máscaras, então a gente se preveniu já, a gente já utiliza as máscaras para no nosso processo produtivo na descarga do trigo, então a Uhum. gente já fez aquisição de mais para atender o pessoal. Aí quando o Ministério da Saúde liberou as brancas, também a gente já fez aquisição, disponibilizamos para os nossos colaboradores. A gente a parte de uniformes, então a gente já tem um sistema onde o colaborador todo dia tem um uniforme diferente, então ele não vem para a empresa com um uniforme, digamos, do dia anterior. Se ele vir, a gente vai convidar ele a voltar para casa para trocar. Enfim, todos os cuidados que a gente conhece, que a gente está praticando, a gente aumentou, triplicou, quadruplicou o cuidado dentro da nossa empresa aqui. Eu acho que uma coisa bem importante, né, nesse momento dos serviços essenciais, daquilo que é essencial, a gente ter a certeza de que temos, né, indústrias, temos processos certificados, né, e sabemos que o Moinhos Galópolis é um deles, né? Então isso a gente precisa nesse momento como consumidores ter a certeza de que aquele produto, aquilo que está sendo produzido vai chegar às nossas mesas, vamos colocar isso, com todo um tratamento, né, de qualidade, de certificação, de que não estamos tendo problemas de transmissão, né? Então, isso quando eu te Perfeito. coloquei da questão do treinamento das pessoas, obviamente, né, o Moinhos Galópolis está num estágio devido o seu próprio negócio, o seu próprio produto, tu disseste de 3 anos dessa certificação, então que vem a equipe sendo treinada e tendo o entendimento de que aquele EPI é para ele. Então, vocês já estavam, e a gente sabe que em algumas organizações se tem a dificuldade de trabalhar as pessoas para as pessoas saberem que aquilo é uma proteção individual, né? Então, é muito bacana essa tua colocação, né? No sentido de dar essa segurança, que é aquilo que a gente fala, segurança alimentar, propriamente dita, né? E a segurança Perfeito. emocional e física para a equipe e para os seus familiares, como tu mesmo colocaste, né, Fábio? E Perfeito. e aí, um dos pontos que eu quero tratar contigo, e tu disseste, né? Nós temos a maioria dos nossos produtos, os nossos insumos que são, né, importados, né? Vem do mercado interno. Temos, né? Tu disseste que assumiste também a responsabilidade junto com a diretoria, pela aquisição da matéria-prima, o trigo. Sabemos que o trigo vem de um mercado extremamente competitivo, né, em nível mundial. Ontem eu vi que o dólar fechou o dia 5,14, né? Temos o dólar, que é o que monitora, o que faz a nossa economia mundial, baliza a nossa economia mundial, teve 28% de aumento cambial neste ano, né? O como é que está essa situação atual, Fábio? Eu acho que isso é importante para todo mundo, porque mesmo o Moinho trabalhando com commodities, na verdade, estão todos os negócios, todas as áreas de suprimentos dos nossos parceiros, dos nossos amigos, da nossa cadeia toda, todos estão com com essa situação, né, dessa variação cambial. Como é que vocês estão tratando isso, Fábio? Perfeito. Trazendo algumas questões sobre a commodity, falando do trigo,
para a gente só se situar um pouquinho no mercado. Hoje o Brasil ele produz de 5 a 5,5 milhões de toneladas de trigo. O nosso consumo Brasil, a gente fala em torno de 12 a 13 milhões de toneladas, ou seja, 60% da matéria-prima trigo ela tem que ser importada. Então, a gente acaba caindo muito na questão cambial, como você mesmo disse, Josi. Mas aliado a isso, o nosso trigo gaúcho, Rio Grande do Sul, como o maior produtor de trigo do Brasil, o que ocorreu esse ano com essa elevação do dólar, o trigo gaúcho ele subiu também, porque ele se equipara próximo a um trigo argentino. Sempre abaixo para ser mais competitivo, porém com o dólar, tanto comentar, fechou 5,15. Ontem fechou muito bom o dólar. Até sexta-feira passada Já ele estava teve. 5,30, 135. Então, hoje a gente falando patamares que o 5,15 foi bom ontem, pelo que estava na semana passada, só que isso acaba elevando muito, muito, muito o custo produtivo da farinha de trigo. Isso não só do Moinho Galópolis, a Roseflor, mas enfim de todos os moinhos nível Brasil. Isso. O Isso impacto que impacta, isso... Fábio, diretamente na mesa do No, consumidor, né? perfeito. Diretamente na ponta, né, Fábio? Perfeito. Eu me coloco como consumidor, eu sou consumidor do produto que eu produzo. Então, eu sei o quanto isso inflaciona isso no bolso do consumidor, né? Não só isso, como todo o restante, porque a gente vê arroz, feijão, tudo subindo nesse momento assim vamos lá, de pânico que ocorreu na questão mercado agora. Então, é uma questão muito delicada porque tu não consegue, não existe empresa que consiga trabalhar com o mesmo preço de venda com um custo elevando só na questão cambial 30% no primeiro trimestre. Então, isso vai impactar com certeza o bolso do nosso consumidor, vai impactar o pãozinho francês, aquele pãozinho francês como eu botei no post lá, de manhã, do café da manhã, aquela massa da pizza que tu vai ter congelada lá. Então isso o pessoal vai sentir, eu sou consumidor, eu vou no mercado, eu vou sentir isso. É uma questão que por o trigo importado tá nesses patamares, o nosso trigo gaúcho também acaba, ele inflaciona, por quê? Para o produtor, ele vê uma grande oportunidade de exportar o trigo gaúcho. A gente já, esse ano foi exportado 300, desculpe, a safra futura, uma safra que o trigo não foi nem plantado ainda, já tem vendido para exportação 300 mil toneladas de trigo gaúcho, por conta do trigo do dólar estar nesses patamares. Então, vai ficar muito mais disputado o trigo gaúcho para nós, que somos aqui do Rio Grande do Sul. E então, tu imagina a gente tendo que importar trigos de origens. Hoje, nosso maior parceiro comercial é a Argentina. O grande volume de importação dos trigos vem da Argentina, mas já começa a abrir mercados aí para América do Norte, Rússia, que também são grandes produtores de trigo. Uhum. Fábio, e dentro desse cenário, desafio do setor de suprimentos, né? Então, tu estás apontando uma questão, né, que a gente já vê na matéria-prima principal, né, do Moinhos Galópolis, para produzir as farinhas Roseflor, né, em 30%, né, geral, temos todos os demais insumos também que são adquiridos no Dolarizados. mercado externo, são ou dolarizados, né? Perfeito. Desafios do setor, porque certamente tens uma cobrança, não cobrança no sentido cobrar, mas no sentido de uma atuação mais efetiva do setor. O que vocês têm feito para reduzir ou
outros custos, reduzir outras despesas para que possa vir a equilibrar, né? Te faço essas colocações porque conheço, né, o trabalho desenvolvido por vocês, mas existe o quê? Quando a gente tem um aumento no custo de uma matéria-prima principal ou de demais insumos, precisa o quê? Não consegue colocar 30% de reajuste no mercado. Vamos colocar isso e existe uma competitividade. O que vocês têm feito, Fábio? E aí já tem aquilo que vocês vinham fazendo, né? Certo, E certo. aquilo que agora dá mais aquela apertadinha, né? Como é que está a Uhum, prática de vocês? O que vocês perfeito. desenvolvido? A gente, como você falou, Júlio, a gente não consegue colocar 30%, mas é necessário, porque é impossível fugir de um. Não, não existe mágica, não existe. A conta não fecha, né? Mas o que a gente vem fazendo aí no longo do tempo? Há uns 5 anos atrás a gente começou um projeto aí com a própria BMC, na questão de suprimentos, dar uma reestruturada no setor, enfim, implantar algumas técnicas e junto a isso a gente desenvolveu uma ferramenta através do nosso sistema de gestão ERP, alçadas de valores. Então, alçadas de valores é uma ferramenta utilizada com base num plano orçamentário. O plano orçamentário normal da empresa. Com isso a gente consegue controlar os nossos custos fixos, as nossas despesas, para que dentro do que foi planejado, do que foi orçado para um ano, possa se concretizar e não se ultrapassar, não ter estouro de orçamento. Essa é uma das técnicas que a Redações. gente. Isso que a gente utiliza. Dia a dia a gente busca melhorar, buscar fornecedores alternativos, mas é o que eu sempre digo, principalmente num momento que a gente está vivendo. Quando a gente fala cliente e fornecedor, tem que haver sempre a parceria. Eu sempre trabalho de uma maneira, tem que ser bom para mim e tem que ser bom para o meu fornecedor. A partir do momento que os dois lados estão ganhando, isso se chama parceria, porque o meu fornecedor ele vai fazer de tudo para me atender e se ele me atender da maneira como eu espero e como eu quero, com certeza ele vai ter a minha confiabilidade para a gente manter a parceria de fornecimento. O que a gente viu nesses últimos dias aqui alguns absurdos no mercado que aumentos, a gente falou aqui 30%, né, do aumento do custo da matéria-prima, algumas empresas aí oferecendo 1.600%, 1.700% acima. EPI, os materiais Aquilo de, que era de dia a de, dia de vocês, né, Fábio? Que vocês vêm do dia a dia. acompanhando a vida toda, né? Exato. Então, o que eu comentei, o que eu comento com o pessoal, eu sempre comento com a minha equipe, a gente não pode nunca se levar pelos oportunistas. Moinho Galópolis é uma empresa que trabalha 365 dias por ano e não é só em momentos assim que ela que os fornecedores têm que tirar vantagem, eles têm que lembrar que a nossa a compra, enfim, a cadeia, ela vai andar durante os 365 dias do ano, do outro. Então, eu acho que essa é a questão que tu tem que ter parceria com teus fornecedores, claro, dentro das negociações, dos trâmites de estratégias, né, de compras, né, que se for atendido, né, mas hoje a gente sim tem que trabalhar muito com a questão de parcerias dentro para que não ocorra desabastecimento. Eu até o momento não estou tendo desabastecimentos dentro da indústria. Corremos um pouquinho antes ali de realmente estourar aqui no Rio Grande do Sul, eu já tinha previsto que poderia acontecer, então já fiz um abastecimento, já entrei em contato com alguns fornecedores pedindo, como é que vai ser, como é que vão trabalhar. Alguns fornecedores até aqui, opa, José, Não, tranquilo, vai. até alguns fornecedores, quando veio o decreto aqui para Caxias do Sul que eles não poderiam trabalhar, e eles fecharam as portas e eu comentei, eu falei, vocês não são empresas de alimentos.
Vocês, ok, tinham que estar fechadas, mas lembrem que vocês fornecem para a indústria de alimentos. A Então cadeia. vocês fazem parte dessa cadeia. Vocês, é, eu falei, não que vocês tenham que fornecer, mas vocês sim, vocês podem produzir para me fornecer para que não haja o desabastecimento lá na ponta, no mercado. Teve Perfeito. até algum, teve até um fornecedor que depois que a gente conversou, ele foi até a prefeitura, o órgão ali, ele levou uma espécie de mandado de segurança para o pessoal validar, porque eles sim, eles iam fornecer para nós. Eu mandei uma declaração para ele dizendo que o fornecedor tal ia fornecer tal produto para tal linha. Então, aí foi liberado a prefeitura, que os órgãos acabaram entendendo um pouquinho, né, as situações. É, mas dentro daquilo que a gente pôde prever antes, tá ocorrendo tudo dentro da normalidade. Eu acho que tem um ponto bem importante que tu está colocando, Fábio, é a questão de a diretoria, a gestão do negócio, estar atento ao que está acontecendo e fazendo isso com, né, essa troca de informação com os gestores, né? Essa questão que tu colocaste de desde janeiro, quando surgiu, nós estamos atentos. Tu colocaste a questão de o entendimento de parceria na cadeia de fornecimento, né? Isso de ter o desenvolvimento de fornecedores, de ter os parceiros, ter contratos de fornecimento, que muitas vezes são formais ou não formais, né? Mas ter fornecedores alternativos, isso é uma prática de gestão, né? Do negócio, das estratégias, da organização e conseguindo levar para os setores. Aí sim, nesse momento, quando conversamos e tu colocou naquele post, vamos falar de novo, uma tranquilidade, né? Calma, calma, estamos organizados, né? Então eu acho que nesse momento, Fábio, eu acho que tem um grande desafio sob a tua na tua gestão, que é como é que está essa informação do mercado? Né? É assim, alimentos, 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 filas para comprar, teve aquele momento do pico que todo mundo foi para a fila, agora começa a ter um certo afrouxamento que nos preocupa, Perfeito. mas em relação à alimentação não teve um afrouxamento. Como é que está chegando para a gestão do Moinhos Galópolis? Como é que está chegando para o setor de suprimentos que tem que estar atento, fazendo suas aquisições, aquele grande desafio de suprimentos, o custo do excesso e o custo da falta? Como é que vocês estão buscando essa informação no mercado? Com a área Não, comercial, equilibrando com o fluxo de caixa, porque todos os certo. clientes estão pedindo prorrogação, certamente, os fornecedores não querem prorrogar. Como é que está esse equilíbrio para que, né? Como é que vocês estão trabalhando para fazer a manutenção desse equilíbrio? Falando então um pouquinho eu digo do pânico, da correria que foi o boom, que foi todo mundo para os mercados. A gente já imaginava assim que isso pudesse ocorrer. Então a gente acaba direcionando um pouquinho mais a parte de o varejo, o pacote mesmo, né? Aquilo que o consumidor vai lá no mercado e compra o pacotinho. Então a gente direcionou um pouquinho mais para essa demanda, se abastecemos insumos, embalagens, né, farinha normal, para atender um pouco focar nesse mercado de imediato. A gente sabe que a curva já vai começar a cair, porque enfim, todo mundo vai no mercado e todo mundo vai levar seu pacote de farinha lá para ter em casa, como vai levar o açúcar, o arroz, enfim, vamos fazer o tal do rancho que as pessoas já não faziam mais há muito tempo, né? Então, a gente senta frequentemente com a área comercial para entender um pouquinho também movimentações do mercado e Vamos ver se a gente consegue continuar o nosso bate-papo com o Fábio. Fábio. Vamos ver se vai dar. Fábio, é possível? Tá me vendo? Vamos aguardar um pouquinho por problema de conexão aqui. Eu estou tentando me conectar novamente.
A gente sabe que agora a internet está nesse. Vamos ver. O Fábio tá. Já dei o ok para ele. Tava tão boa a nossa conversa. Gente, Agora foi. vamos lá. Voltamos. Voltamos. Fábio, Lady Murphy, certo? Então, Corretíssimo, como sempre. não, aí é o seguinte, a gente não sabe e não interessa nesse momento se foi aqui ou se foi ali, Não, né, não. Fábio? Mas o mundo dos, Exatamente. mas o mundo dos negócios é assim mesmo, né? A gente Sim, está sim. conversando, a gente está tratando, cai energia elétrica, cai internet, essa questão do home. Imagino o que acontece para todo mundo isso, né? Está no meio de uma Até, negociação, alguma coisa e acontece isso, né? até, Mas fazer o até quê? hoje, na primeira vez na história dos 71 anos do Moingalópolis, a reunião de resultados vai ser via conferência. Vamos Ah, que estrear legal! hoje, vamos estrear hoje também. Na sequência dessa reunião, a gente vai fazer o nosso dever de casa aqui também com o pessoal home office. Show de bola. Fábio, então assim, ó, eu peço desculpas, né? Não, imagina. Porque eu não consegui acompanhar essa situação que tu estava colocando da Sim. informação. Gente, a gente vai ter um bônus. Eu prometi para vocês que seriam 45 minutos, mas agora, Fábio, eu sei que tu tem o Vamos lá. compromisso 9h30. Vamos procurar falar um pouco mais sobre essa questão. Como é que está vindo do mercado? Como é que está vindo o planejamento para que vocês possam tocar as operações, trabalhar aquela questão do custo do excesso e o custo da falta? Como é que vocês estão desempenhando isso? Perfeito. A gente está avaliando sempre junto à equipe, pessoal do comercial, do marketing. Então, a gente sempre tem reuniões aí, às vezes até diárias, né, com o que está acontecendo no mercado. Eles vêm da rua, então eles nos passam a informação, né, o que tá ocorrendo no dia de hoje. Porque essa semana está ocorrendo de uma maneira, semana que vem já muda todo o foco. Então, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para atender a todas as demandas. Claro que a gente sabe nesse pico que o varejo, o supermercado, ele vai ter a tendência de, vamos lá, puxar um pouquinho mais, né? A gente sabe que essa curva é um pico também, igual a da pandemia, ela vai subir e vai ter a sua decrescente. Mas sim, a gente já olha para o mercado futuro aí, já estamos olhando aí segundo semestre adiante aí para até mesmo para a gente voltar a uma normalidade, né? A gente sabe que com toda essa situação aí, nós, apesar de ser o ramo alimentício, a gente entende muito que a vida econômica ela tem que andar paralelamente, porque cuidar da vida econômica também é cuidar das pessoas. Então a gente está alinhando muito os dois cenários, né? O cuidado, pessoas, saúde, colaboradores, ter o cuidado, mas também a gente tem que cuidar muito da vida econômica, da saúde financeira da empresa. Como você falou, sim, é normal os clientes virem pedir prorrogação de prazo, a gente negociar. Então a gente olha caso a caso de cada cliente, da mesma maneira como eu estou vendo até alguns fornecedores na nossa live aí, vamos entrar em contato também para, na verdade, assim, a gente tem que chegar num meio termo para que a gente sabe a necessidade das empresas também. Todo mundo sabe o seu calcanhar de Aquiles, e o queira ou não queira, o calcanhar de Aquiles é geração de fluxo de caixa. Esse é o calcanhar de Aquiles de todas as empresas. Então, caso a caso, a gente sempre vai estudando com os nossos clientes a melhor maneira que fique bom para os dois lados, como eu sempre digo. Eu acho que é essa questão, né, Fábio, que tu colocaste e que eu acho que é um dos pontos principais, assim, que é o entendimento da participação de uma cadeia, né? E a necessidade que exista essa inter-relação. Então, o que está acontecendo lá na ponta, né, lá na ponta de consumo, ela Uhum. precisa chegar lá
no fornecedor, no fabricante, né? Essa é a grande cadeia do supply, né? O que se trata no supply chain, e isso é com informação, é com troca de informações. Foi-se o tempo em que a informação ela era segurada, e aí isso Uhum. prejudicava a todos. Acho que é esse método, né? Esse modelo de gestão é o modelo da nova economia. É compartilhar informações para que todos ganhem. Então, quando tu dizes que tem na live aqui fornecedores presentes, né? Aqueles, porque o que que eles estão antenados em saber o que está acontecendo no Moinhos Galópolis. E aí, o Moinhos Galópolis tem que estar antenado e sabendo o que está acontecendo no ponto de venda, né? E a gente Perfeito, perfeito. sabendo disso tudo é a importância do relacionamento. Então, aquilo que a gente vem conversando, né, nos últimos tempos, se ainda a organização não começou a fazer isso, faça. Né? Tu destacou a questão do alçadas de valores, né? Então, hoje, quando a gente fala de que tem que reduzir despesas e reduzir custos, o que que isso significa? Vocês já têm extremamente mapeado quem são os fornecedores, quem são os gestores dentro da organização que podem estar fazendo solicitações de aquisição, de compras de produtos, de serviços. Então, sempre é tempo de começar, né? Como é que, Perfeito, perfeito. o que que tu teria para nos dizer agora no nosso... A gente deu um bônus, mas não vamos passar muito nosso bônus para o pessoal que está conosco, Sim. né? O que que tu tem para colocar para nós, Fábio, assim, dessas tuas experiências, porque só se consegue um resultado quando ele é no, né, em toda a cadeia dentro da organização, né, todos inteirados, todos dentro. Como vocês têm trabalhado isso? A gente falou fora, mas assim, aí dentro, vem o setor e pede uma requisição de uma situação que não é necessária, e agora tem que reduzir. Como é que está isso, Fábio? A nossa política sempre é reduzir os custos desnecessários. A empresa ela vive de custos necessários, então hoje com o nosso sistema ali, enfim, de solicitação, alçadas, pedidos de compra, a gente tem toda um organograma de como tem que ocorrer a cadeia dentro da empresa. Então isso já está muito bem implantado. É, agradecer muito também a minha equipe de suprimentos também, que está sempre ativa, sempre em cima dessas situações aí para também, que a gente chama, que são as compras as compras de serviço, as compras usuais aí que a gente chama, né? Então a minha equipe está sempre em cima, verificando, buscando alternativas, buscando situações para tentar reduzir o custo. De repente não é necessário comprar agora, vamos tentar estender, vamos tentar comprar no mês que vem, sabe? Essas pequenas situações aí que a gente consegue trabalhar aí para minimizar um pouquinho o impacto do custo no resultado final. Ah, perfeito. Fábio, então, assim, vamos encerrando aqui a nossa live, que a gente teve esse intempérie, esse inesperado, mas é o inesperado que Ah, nos faz perfeito. reagir, né, a situações adversas, e a gente tem que estar sempre preparado, não preparado para a resposta, mas preparado para que o inesperado virá, né? Então, hoje, quando a gente fez esse teste, eu falei, agora a lei de Murphy, né? Mas a certeza que nós temos é que o mundo mudou. Nós não voltaremos a ter aquele mundo que começou a mudar lá em janeiro, que muitos ficaram atentos, muitos não acreditaram, não chegaria aqui, né? Fala para nós quais são as perspectivas, expectativas do Moinhos Galópolis como gestão, né? Olhando para os Uhum. profissionais que trabalham na empresa, olhando para o mercado, e nesse momento, tu como gestor de suprimentos, o que que tu tens para nos falar? Olha só, o pós, né? Essa preparação para o pós, que eu acho que a gente amarra
esse nosso bate-papo, amarra esse nosso BMC Business Talk, que é esse nosso objetivo, é conversar sobre o que está acontecendo e as melhores práticas, né? E Sim. os desafios para tocar as organizações. O futuro ele é bastante incerto, né, com toda essa situação. Chega a ser, digamos, até difícil e ruim de pensar no que estar por vir. A gente ainda não, ainda é muito, tá tudo muito brando, tá tudo muito leve. A situação econômica do país vai piorar muito. A gente sabe que vai aumentar muito, muito o desemprego no Brasil, o desemprego na nossa cidade. O que ocorre dentro da nossa organização? Nós somos uma empresa do ramo alimentício, então vamos lá, a gente não vai ter o mesmo impacto que uma empresa, vamos lá, uma concessionária de veículo, uma empresa que vende móveis, telhas, quem que vai trocar o telhado hoje da casa só por bonito, sabe? São coisas assim que tu começa a mapear, que são setores, segmentos, os restaurantes, os bares, o prejuízo que eles estão tendo, o desemprego, porque tem empresas que acabam recebendo hoje para pagar a conta amanhã. A maioria das microempresas são assim. Então, olhando o macro, assim, eu vejo um futuro um quanto nebuloso. Eu vejo uma retração do PIB brasileiro em 5%. Esse é o número que eu tô. E quando a gente fala uma retração de 5% no PIB, é muito para uma economia assim que estava andando a passos lentos. Mas ok, mas ela estava andando. Agora não, agora a gente vai dar uns 10 passos atrás para a gente daqui a 2 ou 3 anos a gente chegar no patamar que a gente estava no início desse ano. Uhum, E, uhum. e com isso as empresas em si elas vão ocorrer, a gente sabe, vai haver quebras de empresa, vai haver desemprego, vai haver. E o que ocorre dentro da nossa organização? A gente precisa entender que a gente tem que fazer sempre o melhor, independente. Hoje o Fábio Mossi está na Rosa Flor Alimentos, mas eu tenho que me dedicar, eu tenho que me dedicar ao máximo para esta empresa onde eu estou trabalhando, eu como colaborador, não como acionista ou sócio proprietário de uma empresa. E a partir de agora, muito mais. Então, as pessoas que estão conseguindo manter os seus empregos se valorizem, busquem experiência, treinamentos, estudo, sejam diferentes, se destaquem dentro da sua organização, porque o mercado de trabalho vai aquecer, vai ter excelentes profissionais batendo a porta das empresas, dando currículos em pouco tempo, pouco tempo. Daqui a 1, 2 meses a gente já vai ver o mercado de trabalho assim, ó, muitos profissionais excelentes buscando. É Então, uma recolocação em função dos negócios que não vão com, conseguir prosperar com, por N motivos, né? com certeza, com certeza, com certeza. Então, o que a gente dentro da organização, a gente tem que fazer o melhor, fazer o melhor. Hoje o Fábio está como coordenador de suprimentos, eu tenho que fazer o melhor pela empresa, pelos colaboradores, pela equipe de trabalho, por todos. Sim, pensando em mim, mas pensando também no conjunto. Não é uma pessoa só que ganha. A partir do momento que a equipe trabalha unida, toda a equipe trabalha unida, a gente consegue ter ganho dentro da organização. Perfeito, Fábio. Eu acho que essa questão de olhar o que está acontecendo e essa tua chamada é assim, sejamos sempre melhores, né? Vamos ver isso como o que tu está colocando, eu estou interpretando vejamos isso como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de trabalhar com o desconhecido, né? Então, muito legal. Conheço, olha, Elton entrou agora, tem várias pessoas da equipe que estão aqui presentes na live e tenho certeza que virão, que verão esse vídeo depois, porque vocês têm esse sentimento de equipe, vocês têm essa, né? Vocês são motivados e engajados pelo melhor,
da empresa e vocês têm esse entendimento do papel de vocês na sociedade. Então, isso não se constrói hoje, né? Isso é um histórico, é um desenvolvimento que vem dia a dia, mês a mês e ano a ano. Então, Fábio, eu agradeço muito, né, a ti, a diretoria do Moinhos Galópolis, o Roseflor Alimentos, e vocês estarem compartilhando conosco essa experiência que vocês estão tendo atualmente. E certamente vamos te chamar de novo no próximo BMC Talks para te fazer conosco a situação atual, como, né, desse nosso vamos gravar e ver como é que as coisas estão transcorrendo. Eu acho que esse é o nosso desafio, a gente trazer as melhores práticas, práticas inovadoras, incertezas, questionamentos para a gente fazer a elevação do desenvolvimento de todos. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado. Tenha um ótimo dia para ti e todo mundo aí do Moinhos, tá bom? Ok, eu agradeço, Josi, agradeço a oportunidade aí, a BMC sempre junto com o Galópolis aí, lado a lado, por anos, décadas, vamos lá. Décadas. Agradeço a vocês, agradeço a diretoria do Moinho Galópolis, a todos os nossos colaboradores, a minha equipe também sempre junta, sempre atenta às mudanças, e agradeço também a minha família por entender que sim, eu preciso sair de casa para trabalhar, enquanto sim, eles podem ficar em casa se resguardando, e se todas as pessoas pensarem dessa maneira, com certeza essa pandemia aí vai passar muito rápido e bons ventos virão pela frente. Perfeito. Fábio, muito obrigada. Obrigada, gente, quem está na nossa live. Até a nossa próxima, então, que a gente vai publicar no Instagram. Obrigada, Fábio. Ok, então, muito obrigado. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais.